E aí, amados, tudo bem? Vou voltar a gravar esse vídeo. Já gravei umas 202 vezes, não gostei da entonação de voz, não gostei do lugar, não gostei do outro. E eu vim aqui hoje para falar do Barão do Rosa, como é que eu vou estar desanimado, como é que eu vou estar meio para baixo, né? Não posso, cara, porque o Barão do Rosa ele é sensacional. Tô falando um pouco mais baixo porque atrás dessa parede tá rolando uma reunião, então para tentar não interferir muito com eles lá também. Mas tô tentando tomar todo cuidado também, porque, cara, como é que eu vou tá pra baixo falando do Barão do Rosa? Pra baixo que eu digo tom de voz, né? Fiz umas perguntas através do Instagram, @vinhasdiego, sobre curiosidades, sobre o que vocês queriam saber sobre o Barão do Rosa. E aí eu elenquei elas aqui, fiz meu storytelling e vou tentar dividir em itens. Fiz o meu cronograma aqui e aí eu vou começar a atender as perguntas. Vamos lá, da onde veio e como surgiu? Vamos lá, como surgiu? O Barão de Atlântida ele existe há 8 anos. Então a gente não tinha perspectiva hoje ainda de crescer a marca, ou expandir, ter filiais, ou enfim, como queiram chamar. Mas sempre teve aquela pulguinha atrás da orelha assim, será que a gente não cresce? Será que a gente não se muda? Será que a gente não vai fazer uma coisa melhor? Será que não sei o quê? Mas pelo volume de outros negócios, enfim, por ser um negócio de temporada, acabou que nunca se teve realmente uma procura por um ponto fora do Rio Grande do Sul ou em qualquer outra praia, porque a gente acha que tem que ter Barão, tem que ter ser na praia, né? Sobre isso. Não ia. Porém, outro asterisco. Quando tu trabalha sério, quando a tua reputação é ilibada, né? Ou seja, tu pode ser do jeito que tu quiser, mas tu é um cara sério, comprometido, leva as coisas a sério, independente do cargo que seja. Os teus sócios têm isso e tu constrói uma marca bacana, né, que eu faço questão de vestir ela, como é que eu ia vir falar aqui também, sem usar a camiseta, que eu faço questão, né? Então, apareceu a oportunidade. Como que apareceu a oportunidade? O Ricardo Basso, vulgo Neco, e o Vicente gosta muito de chamar ele de Baldaço, ele é sócio do empreendimento na Praia do Rosa. Por alguns anos se operou lá, não chegou aos resultados que queria e eles decidiram então passar o ponto, ou né, entrar na parceria com alguém. Para quem que ele vai oferecer? Para, primeiro, pessoas que ele confia. Né? Nós já tivemos experiência trabalhando juntos desde a sexta-feira do Dracar, quando ele era sócio da P4 e eu era sócio da Tríade. Cara, que experiências maravilhosas passamos juntos. Mas, então a gente se conhece há muito tempo. E isso faz com que depois ainda eles abram a Culture. No começo da Culture, quando estava começando, nós fomos lá conversar. Os sócios do Barão foram lá conversar com a galera que estava abrindo a Culture para trocar experiência, para passar um pouco mais de como a gente lida com casa noturna. O Macedo, sócio do Barão, acabou virando sócio da Culture Porto Alegre. Depois de um ano ou dois, surge a oportunidade da gente se conectar mais ainda através a pista 3 que nós tínhamos em Atlântida, virou Culture Atlântida. Os guris de Porto Alegre viam a necessidade de fortalecer a marca um pouco mais ainda, aquecer a marca na praia, e a gente também já estava fazendo força com a pista 3. Então, quando se junta tudo, a gente tinha um lugar, os guris tinham a vontade, a gente conseguiu juntar. Então nós viramos sócios. Eu diretamente do Neco. Passa o tempo, o Neco abre esse negócio lá na Praia do Rosa, o negócio não anda como eles gostariam que andasse, e ele lembra, cara, vou falar com os guris, sou sócio, né, até por uma certa cordialidade, ele entra em contato com o Macedo, fala do ponto, e quando o Macedo traz para nós dessa oportunidade, a gente se senta, cara, o mínimo que a gente tem que fazer é ir lá olhar. Lembre, é 2020, hoje é dia 10/11, o entretenimento com certeza é o setor mais afetado, né, com essa pandemia. Nós ainda não voltamos, né, o que existe hoje ainda é o me finge que eu pago e me finge que eu faço, né, então, enfim. Mas estamos no meio da pandemia e surge o convite. Eu disse, cara, o mínimo que a gente vai fazer é pegar o carro, entrar nós três no carro, ir lá olhar ponto, olhar o prédio, olhar, enfim, como é que aquilo está funcionando. Chegamos lá e nos deparamos com uma bela oportunidade. O lugar não é o centrinho do Rosa, ou seja, não é naquela muvuca. É um desafio, porque tu tem que trazer as pessoas para aquele lugar. Mas o prédio é bacana. Rapidamente a gente identificou várias coisas que tem tudo a ver. Ponto número 1. Dentro do prédio existia já um bowl, uma pista de skate, que tem tudo a ver com a marca Barão.
porque o Barum no primeiro ano tinha um mini ramp. O Complex, que antigamente até o nome era Complex Atlântida, né? E tinha o Complex Porto Alegre e o Complex Atlântida. O Complex tem 2 pistas de skate, uma hoje em dia virou um deck muito bacana para a galera poder utilizar ali, e hoje acho que a área mais querida do Complex é o próprio deck construído dentro da pista de skate, e rapidamente a gente faz esse link. Vamos construir um deck dentro dessa pista de skate também. E aí começam as tratativas. Como é que a gente torna isso possível? A reputação, como eu já falei. Como o Neco já não nos conhecia, e também conhecia o poder da marca, ele, cara, vou convidar os guris. Ele mesmo fala, que isso é muito engraçado, ele mesmo fala que nem acreditava muito que a gente fosse pilhar, né? Fosse ter vontade de ir. Que ele, até mais por cordialidade, ele acaba fazendo o convite. Só que nós vimos uma oportunidade. Oportunidade essa que talvez nós não aproveitaríamos se o ano tivesse normal. Porque se todos os outros negócios estivessem girando, seria até difícil encaixar agendas de nós três, o Vico, eu e o Macedo, para ir pro Rosa conhecer. Então, a pandemia também ela serviu para um monte de coisa legal. Então, a gente conseguiu ter tempo de ir lá conhecer. Quando a gente se conecta ali, a gente conhece o Júnior, que é o sócio do Neco lá, que também que foi o cara que empreendeu, que eles botaram dinheiro, enfim, construiu aquele prédio como ele queria. A mãe do Júnior também mora na Praia do Rosa, ela tem um cuidado imenso com aquele lugar, então quando a gente chegou a casa era só operar, em tese, né? Claro, como mais uma forma de restaurante, não como uma forma de balada, mas a casa estava limpa, organizada, né? Tu entrava lá, era uma energia boa, porque a coisa parece que estava fluindo, mesmo que já estivesse fechado há mais de ano. Mas tava bom lá. E como quem viu meus stories e quem acompanhou ali, a casa é linda, né? Então a gente conseguiu se conectar muito bem. Depois disso, a gente tem certeza de uma coisa, né? Que o boi só engole aos olhos do dono. Qual dono que estaria lá? Sendo que a gente não pode esquecer do Barum de Atlântida. Como é que a gente ia fazer? O Barum de Atlântida são normalmente 40 datas por verão, então exige muito dos sócios. Os sócios estão lá o tempo todo, porque aquilo lá é gigantesco, é imenso, a construção é uma construção de muitos anos, então carece de muita atenção. E como cada sócio é responsável por um setor, não tem como tu saber se o teu setor está rodando bem ou não se tu estiver em casa. Tu tem que estar lá para ver acontecendo. Por mais que tu planeje, é na execução que tu vê se tudo aquilo deu certo. Esse ano, aliás, que passou, 19 e 20, a temporada 19 e 20, foi a primeira temporada que a gente conseguiu dar folga para um sócio. Ou seja, 2 vão para a noite e 1 fica em casa. Fica em casa, vai viajar, enfim, aproveita com a família. Faz o que quiser. Mas primeiro ano, até então era obrigatório todos os sócios estarem todas as noites. Porque, de novo, o boi só engole as horas do dono. E não adianta eu, da operação, ouvir de uma outra pessoa aquilo que fui eu que fiz, aquilo que fui eu que planejei, aquilo que fui eu que executei. E assim as outras áreas. Tem que ver acontecendo para aquilo dar certo. Por mais controles que existam hoje em dia, e eu acho que, com certeza, junto com a Combo ali, até por ter 8 anos os dois negócios, as engrenagens mais ajustadas, né? E eu brinco, hoje em dia o Vico, que é responsável por planilhas, por controle, no outro dia, se eu quiser saber se o pessoal da Caipira do Barum se passou nas doses ou não, o Vico já sabe pelo sistema, pela venda, quantas garrafas eles pegaram, ele já media assim, os guri usaram 2,7 doses de vodka por caipira. Olha o nível de controle que se chega nisso, né? Então, como que a gente vai fazer esse nível chegar na Praia do Rosa? Bom, a gente precisa de sócio. Precisa de sócio operador. Porque nós não podemos desfazer de Atlântida, né? Não podemos deixar de dar atenção para Atlântida, que foi o que nos carregou até hoje e foi o que nos levou a essa oportunidade. Quando isso acontece, quando a gente olha o ponto, quando a gente olha o lugar, quando a gente vê tudo, tem tudo para dar certo, a gente acha, os 3 têm certeza que vamos fazer, é lembrado do Bar do Espartano. O Bar do Espartano, eles são compostos por 3 sócios também, o Rafa, o Ramon e o Guga. Esses 3 caras, hoje em dia eu acho que eles giram em torno dos 22 a 24 anos, eles já têm um bar na Orla de Porto Alegre aqui, sendo que esse bar foi um processo de licitação, ou seja, um documento que eles me contaram a mais de 200 folhas, os caras meteram a cara e conseguiram passar na licitação. Eles têm uma operação mais antiga em Bé, de 2 quiosques, e também produzem noites no Scuba, onde eu também fiz há muitos anos atrás,
continua o seu baiar lá o proprietário, continua isso. Então, só esses detalhes já fazem com que eu me conecte com eles. Eles também operam, acho que é o 3º ano que eles operaram as caipiras, a Ilha de Caipira, no Barão de Atlântida. Eles também operam as Ilhas de Caipira dentro dos eventos da Combagência. Então a gente já se conhece muito, a gente troca a mesma energia, eles têm vontade de crescer, eles têm capacidade de mão na massa, e isso pra mim é imprescindível. Eu ia dizer quase imprescindível, não é imprescindível. Ou seja, não tem mimimi se tiver que carregar tonel, se tiver que ter que pintar tonel, se tiver que se pendurar no teto, trocar a lâmpada, pendurar álcool gel. Isso é imprescindível. Então, por todas essas conexões, assim como o Neco lembrou do Barum, eu lembrei dos guris e isso tudo se juntou. E tem mais um detalhe. A mãe do Ramon, um dos sócios do Bar Espartano, também mora lá pra cima. Garopaba ou Rosa, não sei bem onde ela mora, mas é muito perto dali. E na temporada 19 e 20, os guris operaram um bar na Praia do Rosa também. Então eles têm essa certa localidade, que é importante na Praia do Rosa, que valoriza muito a localidade. Tu não fala com ninguém lá sem que a primeira coisa que ele te fala é assim, não, sou local aqui há 7 anos. Ah, eu? Tô louco. Sou local aqui há 12 anos. Não, eu nasci aqui, querido. Ô, querido. Então, isso é muito importante. Então, nos traz quase a sociedade perfeita, porque os guris têm vontade de crescer, os guris são de pegar junto, não tem mimimi. Se tiver que pegar ônibus, eles pegam, se tiver que ir de BlaBlaCar, eles dão um jeito, eles, enfim, se viram pra caralho também. Então, tudo faz sentido. Quando tudo se conecta e a gente consegue ter o ponto, ter uma boa relação com os proprietários do ponto, conectar os guris, falar da importância do sócio-operador. E aqui eu tenho um item, nos meus rabiscos aqui, que é alinhamento claro de expectativas. Aqui é muito importante, e eu não vou me alongar muito, mas não tenham medo de falar de número. Não tenham receio. Eu não sei se isso é uma escola brasileira, eu não sei se em outras culturas existe isso, mas aqui a gente tem um receio de falar de dinheiro, um receio de falar de porcentagem, um receio de falar de caixa, né? Então, ou do que tu vai fazer, o que eu espero. As pessoas, elas acham que a gente tem entrado na cabeça um do outro e não, mas como é que tu não fez isso? Ah, mas eu pensei que tu ia fazer isso. Não, mas isso é óbvio que tu tinha que fazer. Não, cara, nada é óbvio. O óbvio só é óbvio quando é dito. Então, alinhar as expectativas muito, mas muito certinho. De tudo, cara. De tudo. Eu acho que tem que ter isso, eu acho que tem que ter aquilo, eu acho que nós temos esse poder aqui de aquisição, nós temos isso aqui. Quanto vocês podem? Não, e no quanto vocês podem não é demérito pra ninguém. É só pra gente saber lá no final o que vai acontecer no final do mês. Porque senão, grandes negócios, bons negócios, podem ir se deteriorizando. Do tipo, mas eu tô fazendo mais do que eu fazia. Mas eu acho que o fulano tá fazendo menos do que eu faço. Mas agora, enfim. Alinhem as expectativas, porque depois não adianta o mimimi, depois o boleto vai chegar, depois o trabalho vai chegar, o dia a dia vai começar a comer e se todo mundo ficar no eu acho, as coisas não vão para frente. Então, alinhamento de expectativas é primordial numa relação dessa, ainda mais quando empresas se juntam para construir uma terceira empresa, né, que é o Barão do Rosa, é a junção dessas duas empresas. Então se liguem nisso aí, tá? Alinhamento de expectativa é muito importante. Como abrir uma casa noturna em outro estado? Hoje em dia, de Porto Alegre ao Rosa, umas 4 horas de carro, 4 horas e pouquinho, tu tá lá. Só que, pra mim, né, o que pega? Eu tenho outras empresas, com outros sócios, nada a ver com o Barum. Eu tenho uma esposa que tá grávida, nós estamos com 28 semanas hoje, completa 28 semanas, estamos no último trimestre, e as coisas a barriga começa a ficar grandona, bonitona, graças a Deus, todo mundo com muita saúde. Só que é difícil de lidar. No momento que tem que ficar lá 15 dias numa obra, no momento que tem que ficar lá o bebê, a mãe precisando de um apoio, por mais independente que a Fê seja, precisa, né, de um carinho, precisa de um auxílio ali. Só que eu também não posso esquecer do futuro, né? Eu tenho que botar a minha cara no jogo, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para construir um futuro melhor para minha família. Então, quando eu tenho os outros sócios e a mulher grávida, eu tenho que botar na balança o que eu vou fazer e como eu vou lidar com essas dificuldades. Como é uma estrada tranquila, dá para ir e voltar. Bate e volta no mesmo dia é pesado, mas dá para fazer. Bate e volta de um dia para o outro, cara, é lindo.
Então fui e voltei várias vezes. Fui num dia, voltava no outro, fui num dia, voltava no outro, até que ficava 2, 3 dias, voltava no próximo. Os exames do Bernardo eu consegui participar de todos, né? Voltando para Porto Alegre, participava do exame, no outro dia voltava para a obra. Enfim, o jogo foi sendo feito com muito entendimento da minha esposa, graças a Deus, né? Uma mulher totalmente forte e independente nas coisas dela, mas por óbvio, né? Eu preciso de um carinho, preciso de um suporte. Aliás, é o mínimo papel do pai, né? Que infelizmente não pode carregar o barrigão, então tem que estar no suporte. Mas, entendendo também que a gente tem que estar sempre olhando para o futuro, a gente conseguiu fazer essa balança. Então, com relação à família, cara, é dolorido. Ainda mais nessa fase da gravidez, né? Fora pai, mãe, irmã, família como um todo mesmo, ficar 20 dias aí, quase 30 dias sem se ver, porque as agendas também não batem, porque um vai, o outro volta, né? Então a gente acabou ficando bem distante nesse tempo aí, mas passou, né? Conseguimos estar lá aberto. Como que eu lidei com os sócios? Primeira coisa, jogar limpo. Não vem com aquele papo pra cima dos teus sócios, tipo assim, não, deixa pra mim, já tô vendo, vou chegar, vou fazer. Cara, joga limpo. Pessoal, da semana, do dia tal ao dia tal, eu vou estar embretado na obra. E não adianta eu tentar ficar marcando reunião, mesmo que seja online, porque o pau vai estar cantando. E eu tenho um prazo de entrega de obra. Ou seja, vai chegar o cliente na porta lá. A porta, inclusive, tem que ter porta. Inclusive, tem que ter uma hostess, tem que ter a luzinha da hostess, tem que ter internet, tem que ter sistema, tem que ter fichinha, tem que ter troco, tem que ter gaveteiro, tem que ter banco da hostess, tem que ter o púlpito da hostess, tem que ter tudo. Tem que ter uma casa esperando as pessoas. Então, nesses dias, eu não estarei à disposição. Porém, sábado, domingo, segunda, feriado, nos outros a próxima, contem comigo. Mas agora não vou conseguir. Então, jogar limpo, ser claro, ser trabalhador sempre. Porque isso é o que vai te dar moral para quando tu precisar te ausentar. Né? Então, jogar limpo e ser trabalhador, não ser o cara do mimimi, é o que te dá moral para tu chegar para todos os teus sócios. No meu caso, tive que chegar lá para 3, 4 empresas e dizer assim, cara, essa semana não contem comigo. Por óbvio que quando, no pré-obra, vamos dizer assim, participei de todas as reuniões online, fiz tudo, mas na semana de abertura, não tem, cara, porque eu sou o responsável de fazer aquilo dar certo, né? O certo na parte operacional, de ter as coisas todas lá, né? De ter tudo, as engrenagens todas rodando, né? De ter, como eu falei, do banquinho, do caixa, do suporte, da luzinha que fica em cima da hostess, né? Desse nível, assim, fora óbvio, né? Freezer, gelo, atendente, o recurso humano, tudo aquilo. Né? Quando eu falo óbvio que tem toda uma rede junto, tem sócios operadores lá, mas eu encaro essa responsabilidade como toda minha e é por isso que eu falo que tem que estar lá, né? Que tem que estar suando a camiseta, tem que pegar, para a gente conseguir ter essa relação clara com os sócios e parceiros. Para quando eles também precisarem, eles também poderem se ausentar, para também poder fazer os negócios deles. Mas jogar claro e avisar, e não ficar enrolando. Já avisa, já sabe que aquela semana vai abrir, do tipo, semana que vem vai abrir o Barão de Atlântida, primeira abertura. Cara, quarta-feira vou me ausentar de tudo, vou ter que tocar a obra lá, a reforma, enfim, revisar tudo de novo, para no sábado a gente voltar a operar. É assim que joga. Alguém que conhece o pessoal de Santa Catarina me falou assim, como é que tu te adaptou ao comportamento? E aqui tem alguns insights e análises que eu fiz, estando lá. O Praia do Rosa sempre atraiu o Brasil inteiro, né, para visitas, para conhecer, porque é muito bonito, é muita natureza, é muito legal, é muito tudo lá. Acabou também atraindo um conglomerado de investimento para abrir o Surfland, que é uma praia de ondas artificiais. Não vamos julgar se tá certo ou se tá errado, né, gente? Quem somos nós, né? Mas tá lá. Junto veio a pandemia. E o que aconteceu com a pandemia? As pessoas procuraram lugares legais para ir morar. Praia do Rosa. Quando tu tem um conglomerado construindo uma coisa daquele tamanho, quando tu tem as pessoas todas indo procurar lugares legais para ir morar, a Praia do Rosa em si quase virou um pleno emprego. O que é pleno emprego? Todas as pessoas têm o que fazer. Então, elas estão ou cortando grama, ou fazendo manutenção, ou trabalhando na obra, ou trabalhando na pesca, ou trabalhando em restaurante, ou trabalhando nas pousadas que estão bombando. Né? Então, tá quase todo mundo trabalhando. Quando a gente chega lá, primeira dificuldade, nós tentamos contratar 4 empresas de empreiteiro para fazer a nossa obra. Não conseguimos.
Todo mundo falou assim, ah, não, eu tô com uma casa. Ah, não, eu tenho essa casa, eu tô terminando uma casa, eu tenho outra casa. Ah, não, porque eu não sei o que. Então, número 1, tivemos que levar a nossa equipe de empreiteiros aqui do Rio Grande do Sul. Custo. Mas uma garantia de entrega. 2, comportamento do pessoal de Santa Catarina não é o mesmo que nós temos acostumados aqui. Então, eu tô no meio da obra. Vou comprar ferro, porque eu preciso para estruturar aqui alguma coisa, então tem que ser comprar ferro, comprar madeira e comprar coisas estruturais, ou seja, eu preciso para agora. Vai numa ferragem e compra. Tu pode até comprar lá, mas não vão te entregar. Ô, querido, primeiro que o comércio fecha ao meio-dia. Então, do meio-dia a 1h30, 2 horas, nada funciona. Depois que para entregar o ritmo é outro, eles vão te entregar daqui a 2, 3 dias. Então, ou tu põe no teu carro, amarra por onde der para amarrar, ou tu pega emprestado uma caminhonete, ou tu acha o teu próprio caminhão de frete e entrega, põe o caminhão na ferragem, carrega o caminhão e descarrega na tua obra. Difícil? Isso uma vez, 2 vezes, o problema é que são 10, 15, 20 vezes que tu não tem o material. Também está ocorrendo no Brasil, pelo menos, que eu saiba, a falta das coisas. Falta de tijolo, falta de cimento, falta da luminária, falta do piso. Então tu tem que também ir virando, porque não tem mais... A partir do momento que tu botou um prazo de inauguração, tu não diz, ah, não, então eu vou esperar. Não tem esperar, tem fazer. Né? Então, esse jogo, ele foi bem difícil de a gente se adaptar no começo, porque ainda mais com um empreiteiro, que é o Carlos, que faz quase todas as nossas obras aqui em Porto Alegre e em Atlântida. É um cara com uma equipe super rápida e que está acostumado a, cara, ele mesmo se vira. Se estiver faltando, ele tiver liberação para comprar, ele vai lá e compra e já resolve. Só que comprar e não entregar é difícil. Então a gente passou por essas dificuldades de adaptação de comportamento. Tá? Junto a isso, então se a gente levou a equipe de trabalho, a equipe empreiteiro, tem um termo que eu aprendi pela minha mulher que está grávida, se chama rede de apoio. E eu achei muito legal isso, porque eu me dei conta que a minha rede de apoio, ela é enorme. Mas se eu não tivesse o comprometimento, o entendimento e o carinho da minha galera, e a minha galera eu falo o grupo que eu tenho no WhatsApp chamado Mão na Massa, então eu vou citar todos aqui porque é o mínimo que eu faço por eles e eu acho que mesmo assim eu nunca será, né, o suficiente. Então do tipo assim, eu falo Gui, que é o nosso gerente geral operacional, né, dos eventos, e do Barum também, e ele era gerente da pista 3, e Gui, eu não tenho, hoje em dia a gente não tem muito recurso, o que eu posso, eu preciso de ti, mas tô formando uma equipe nova lá, porque não tem como pegar minha equipe de Atlântida e levar pro Rosa, porque conflito com o sócio operador novo dificulta, porque os caras já estão acostumados com o meu modelo de como é que o cara que vai estar operando lá, né, não vai... Enfim, eu prefiro que o sócio operador, ele forme a equipe dele e ele consiga, no olhar já, as pessoas já entenderem o que ele quer. Porque é mais ou menos assim que eu vou tocando as minhas coisas. Então quando eu cheguei pro Gui, eu disse, o ano foi o que foi, tá difícil pra todo mundo, mas seria super importante que tu fosse comigo para passar o teu conhecimento pro gerente novo, para até lembrar das coisas que hoje em dia só tu lembra e eu nem mais me lembro. Enfim, cara, é tipo, na hora. Quando que nós vamos? Paga só meu custo. Não preciso ganhar nada. Vou lá para ajudar vocês. Jader, gerente do Barum, também trabalha com o Gui na gerência dos eventos. Falei, cara, não tenho o Jader dinheiro para te levar também. Mas, cara, tu tem uma empresa de instalação de câmera, né? Sim. O Jader fez questão de subir, de bater qualquer preço que a gente achasse em Santa Catarina, em Garopaba. Ele bateu o preço para ir lá pro Rosa. Para ir lá ver o Barum. E ele lá foi conosco 2, 3 dias. E entre uma câmera e outra instalada, ele ia passando conhecimento dele pro gerente novo. Porque nem o Gui, nem o Jader, muito menos eu, temos a fórmula do bolo. É a experiência que faz tu ter a tua opinião e o teu jeito de conduzir uma casa. Então o Jader também foi dando esse jeito de me ajudar, de ajudar a empresa, de ajudar, enfim, o amor que ele tem pelo Barum e por ele entender que a casa é dele. A casa dele teve um filho, chamado Barão do Rosa, ele foi lá passar conhecimento dele, quase sem ganhar pila também. Lucas é um cara que hoje em dia ele é o financeiro de todos os eventos. O Lucas foi meu soldado no Exército Brasileiro, então nossa relação com ele, minha relação são de infinitos anos já.
E o Lucas, a mesma coisa. Porque o Vico, que é o sócio responsável pela parte financeira, planilhas e controle, também não é o cara mais que opera. Operou muito, fechou muito caixa, mas hoje em dia é o Lucas que faz. Hoje em dia é o Lucas que tá. Mesma história com o Lucas. E o Lucas, só vê o ônibus pra mim que eu tô indo. E o Lucas foi lá operar à noite. E ensinou, passou conhecimento para todos os sócios operadores novos, que vão ter que fechar caixa, que já estão fechando caixa, enfim, fazendo pagamentos, não sei o quê. O Júnior é um gurizão que começou a trabalhar comigo há muitos anos, vocês já veem ele em todas as minhas redes sociais, já fiz depoimentos sobre a vida dele, sobre a força de vontade dele, e esse cara, hoje em dia ele é estoquista, e a rede de apoio de negócios. Óbvio que quando tu vai fazer uma obra para botar com a tua cara no meio de uma pandemia, sem receber dinheiro de lugar nenhum há muitos meses, tudo que tu puder poupar é melhor. Por mais confiança que tu tem no negócio, tu não sabe quando o teu investimento vai voltar. Então, o que eu fiz? Nós temos cozinha lá no Barão do Rosa. O forno que está assando pizza é da Pizza Crack, aqui de Porto Alegre, emprestado pro Barão do Rosa. Mesas e tonéis, nós levamos da Combo Agência, do Bar 1 de Atlântida e do Bar do Espartano. Muito fácil dizer isso, né? Pensa tu contratar um freteiro que vai passar em todos esses pontos e recolher essas coisas. Do tipo, baldes de combo. Sabe quando tu compra o teu baldinho? Esse baldinho ele já foi esquecido diversas vezes, muitos anos atrás, ele é só esquecido. É o balde. O que vai fazer falta? Não ter baldes em um evento ou em uma casa baixa o teu ticket médio muito. Porque em vez de comprar de 6 em 6 long necks, ou em vez de comprar um combo, o cara vai comprar um copo ou uma long neck, porque ele não tem aonde carregar. Então é um item que ele pode fazer uma diferença gigantesca no teu faturamento. Em quem que eu confio, em quem tem a chave e quem vai fazer com todo esmero, todo cuidado esse transporte? Júnior. Esse cara ficou 21 horas no caminhão. Essa está sendo a nossa 7ª parada e 15 horas de viagem de Porto Alegre até aqui. Quantos pontos passou? 7º, coincidência. Eu saí de casa para começar o primeiro caminhão. O primeiro caminhão já pifou. Já de arrancada um caminhão Nem ligou. A gente carregou 5 pontos. Nós carregamos, não a gente. Nós carregamos. O segundo caminhão pifou. Tivemos que passar para esse terceiro caminhão aí. E aí, vida que segue. Em Nova Santa Rita, na Ceasa. Espartano, lá no Guaíba. Em Atlântida, Xangri-Lá. E aí vem encontrar o Rafa aqui. Agora vim encontrar o Rafa aqui no Rosa. Meu Deus do céu, como que eu vou chegar meio-dia? Meio-dia a gente tava na Ceasa. A gente tava na Ceasa ainda. Tá louco. 4 caminhões estragados. Nós vencemos a guerra. E as histórias dos caminhoneiros que o Júnior teve que estar junto, cara, são sensacionais. Aliás, Júnior, se tu puder botar contar a tua história no teu Instagram, vai ser um baita link. Dionei é o nosso faz-tudo. A gente brinca que ele é nosso braço esquerdo e direito. Um cara que era só um faz-tudo, hoje em dia já fez cursos de cenografia, nunca tem hora ruim para ele, e nós precisávamos de uma mão, porque precisava deixar o barulho do Rosa, eu me confundo, desculpa, com a nossa cara. Então precisava de muita cenografia. E da mesma forma, Dionei, dessa vez, o que eu tenho é um pouquinho aqui, né, por óbvio, vou pagar teus custos e vai sobrar um pouquinho pra ti, mano. E aí, tu consegue? Eu chego até a me emocionar um pouco porque essa galera compra muito por tudo que nós tocamos, e sem eles a gente não entregaria a alegria que a gente gosta de produzir e no nível que a gente gosta de fazer. Com certeza não entregaria a metade. E por último, mas não menos importante, inclusive, ela é responsável pelo primeiro contato com o público. Ah, mas é só olhar a lista. Se você soubesse quanto é difícil receber lista dos promoters, colocar o nome deles um embaixo do outro, sendo que as listas vêm com ponto na frente, número, florzinha, asterisco, detalhezinho, ou pior ainda, né, quando não tem internet, enfim, as respostas também das redes sociais. A Camila, né, a Camila trabalha também, sei lá eu quantos anos comigo, desde a época da Farms. Ela entrou com uma menina, ela era auxiliar da Ana, aprendeu
tudo que podia sobre atendimento, sobre jogo de cintura, né? Se é um lugar que o cara tem que ter o jogo de cintura, é na portaria. A Camila não pôde ir pra lá, mas ela se dispôs a criar grupos com as novas hostess, contar as histórias dela, os preparativos do tipo, gurias, levem casaco, tu nunca sabe o tempo que vai fazer. Levem repelente, tu nunca sabe como que é. Calçados confortáveis, porque são horas recebendo pessoas. E muita paciência. Fora todos os outros detalhes que ela botou, tanto que eu brinquei que tinha um podcast no ar de tanto áudio que ela mandou e foi super carinhosa, super atenciosa. Me ligou chorando também, porque se batendo se ia ou se não ia, mas como ela mora com os pais dela, também não queria se expor na Praia do Rosa, enfim. Então, super entendido e mega carinhosa, fez tudo que pôde através de grupo de WhatsApp. Então, sobre rede de apoio, o meu agradecimento a toda essa galera aí, que sem eles, com certeza, a gente não teria entregue tanto a obra, quanto um atendimento no nível que chegou. E eu vou fazer essas referências ao nível que chegou mais à frente. Eu acho que tem um detalhe legal de eu falar aqui, que eu não falei e não escrevi, mas eu me lembrei agora. Desde as primeiras conversas que eu tive com o Bar do Espartano, e eu acho que a gente se conhece desde 2016 ou 2015, acho que é 2016, a gente vem trocando ideia. Por experiência, os guris querem ouvir, essa proximidade em Bé nos fez ficar ainda mais conectados. Eu lembro como se fosse hoje, numa das primeiras reuniões que a gente fez sobre, não me lembro qual era o negócio, eu falei, não deixem que as minhas ideias de velho, um cara que já apanhou muito, né, de processo, de trabalhista, de tudo, de interdição, de tudo. Não deixe que os meus medos bloqueiem a criatividade de vocês. Porque talvez algumas coisas, como eu já passei várias vezes, eu vou dizer assim, isso aí talvez, não é assim que é. Não peguem esse não é assim. Não deixem essas coisas bloquear vocês. Porque daqui a pouco vocês têm uma ideia genial, uma solução muito melhor, uma coisa muito mais criativa, uma coisa muito mais nova, muito mais conectada. Né? Então, cuidem com os meus nãos. Né? Eu sempre deixo isso muito claro. E um asterisco que eu tinha colocado ali foi a mesma coisa que eu falei pro Paulo, que é o gerente do Barão do Rosa. Que é um menino novo também, com uma responsabilidade gigantesca nas costas, que talvez ele nem sabia o tamanho que era antes de operar. E eu disse, cara, tu vai ouvir o Gui, tu vai ouvir o Jader, e aí tu vai construir o teu jeito de fazer. Nem tanto o Gui, nem tanto o Jader, mas tu vai ser o Paulo. E a casa tem que funcionar como o Paulo quer. Porque a bronca é tua. Eu vou cobrar de ti. No caso, o Rafa, né, que é o sócio, o operador lá, o Rafa vai cobrar de ti. A responsabilidade é tua. Então, faz do teu jeito. Porque eu não vou querer ouvir da tua boca que, não, mas é que o Jader fazia assim. Não, mas é que o Gui fazia assim. Não, quem faz assim é tu. Então, tudo que tu faz tem as tuas glórias e as consequências. Então, faça do seu jeito. E, aliás, que é a minha dica para todo mundo, faça do seu jeito. Não deixem que os problemas dos outros sejam os teus problemas. Vou entrar num assunto aqui bem específico da parte de caso noturno, tá? Legalidades. Porque teve alguém que me perguntou sobre quais documentos. E aí eu listei aqui. E aqui tem uma história muito bacana, tá? De exemplo. Então, PPCI dos bombeiros, alvará sanitário, porque tu tem cozinha, né? Então tu tem que procurar teu alvará sanitário, e tu tem que ter o laudo ambiental, som, tá? O órgão tem que ir lá medir, alguém emite um laudo, esse engenheiro de som, aí tu manda esse laudo lá pra parte ambiental da prefeitura, e eles lá vão ver se aquele engenheiro tá habilitado, se o laudo tá tudo certinho, enfim. Então, esses documentos juntos, tu entrega na prefeitura, e a prefeitura te dá um alvará de funcionamento. Tem outros detalhes aí, mas aí é muito específico e aí é mais complicado também, não vou me alongar muito aqui. Mas, na parte da legalidade, hoje em dia, aqui em Porto Alegre, cara, a gente sabe aonde são as coisas. Sabe com quem falar, por mais que agora tem uma eleição e isso muda tudo, porque muda todos os funcionários também, mas a gente sabe onde está a repartição, a gente sabe, sabe como chegar, sabe para onde ligar. Em Atlântida a mesma coisa, a gente conhece a prefeitura de Xangri-Lá, a gente conhece aqui. Atlântida pertence a Xangri-Lá, então quem rege, as normas que regem Atlântida é a prefeitura de Xangri-Lá, para quem não conhece. Então a gente sabe aonde chegar, sabe aonde bater, sabe aonde se atualizar, ver se alguma norma mudou, se não sabe, enfim. Quando a gente chega em Santa Catarina, mais específico na Praia do Rosa, as coisas mudam. Tu não sabe com quem falar, tu não sabe nem aonde falar. A legislação muda, é outra legislação, tanto fiscal
quanto processual, né? São outros alvarás que se precisa, né? Então tu tem que entender. E tu tá com prazo, tu já anunciou, então tu tá com o prazo correndo. E aí começa a guerra. Bate numa porta, bate na outra. Não é aqui, não vou fazer, não vou liberar. Porque não esqueçam, quem trabalha com entretenimento, ninguém quer assinar. Ninguém quer dar um alvará, ninguém quer botar sua bundinha na janela. Então tu tem que ficar provando e pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar legalmente. Esse mercado, ele é bem difícil. Quem tá lá assinando, pouco sabe, pouco é instruído, mas para eles é mais fácil, com certeza, não autorizar do que autorizar uma casa noturna funcionar, ou funcionar uma balada, ou funcionar um evento. Para eles é mais fácil não ter. Esquecendo o número de empregos que a gente gera, os impostos que a gente paga, são os mais caros previstos, com certeza, né? A gente tem o nosso maior sócio, com certeza é o governo. Então, enfim, é difícil. E para elencar o ápice do que nós passamos lá, faltava uma assinatura, faltava os alvarás todos prontos, tudo, uma forma truculenta de se lidar, por ser gaúcho também, Santa Catarina também já dá essa tretinha. Chegamos lá, cadê o cara? Tá aqui, tudo que tu pediu tá aqui, ó, os itens são todos aqui, frente e verso, os outros carimbos das outras entidades também tá aqui. Não. O fulano? Não. O Diego? Não. Diego é o nome fictício, tá, gente? O meu, no caso. Não. O Diego tá de aniversário hoje. E aí ele tá de folga. Por essas e muitas nós passamos lá em Santa Catarina na parte de legalidades, tá, gente? Eu fiz mais um item, tá? Para ser um pouco mais técnico, sobre análise de risco. Se tu quer empreender, se tu tem um ponto, primeiro, procura o plano diretor dessa cidade. Plano diretor, a grosso modo, é o que diz na cidade o que pode e o que não pode naquela região. Então, pode ter uma indústria de couro, não sei o quê, pode ter uma indústria de carros, pode ter balada e entretenimento. Cuidado com isso. Tem muita gente que constrói balada e área de eventos em lugares não previstos e aí tu não libera nada, com certeza. De forma legal, tu não vai fazer lá. Então, procure o plano diretor, fale com a tua contadora, fazer uma varredura no CNPJ, principalmente se tu vai abrir o mesmo negócio, ou seja, tinha uma farmácia, fechou a farmácia e eu vou abrir outra farmácia. Sucessão. Por que existe a palavra sucessão no direito do Brasil? Porque antigamente os empresários faliam, pegavam todo o dinheiro para si, sumiam e botavam outra empresa de outro nome, no nome de um laranja, e não se pagava as trabalhistas, não se pagava os direitos de todo mundo, e enfim, se criou a sucessão. E hoje em dia, tu tem que provar que tu não tem nada a ver com aquele negócio passado, que tu é um negócio novo. Já passei por isso. E não era pouco zero que tinha para direito. Esse é outro vídeo também. Esse vídeo vai em 2021, daí vai fechar 5 anos, eu vou botar para fora. E advogado. Mega importante que tenha um advogado que entenda o que está fazendo e que também faça uma busca sobre todo o passado, né, daquela empresa que tinha lá, né, para a gente evitar problemas futuros. Façam isso. Eu já passei por isso e não fiz e aprendi a duras penas. Ser grato. Quando o Barum inaugurou, estava tudo bonito, lindo, aquele cubo enorme que o pessoal da cenografia, liderado pelo Macedo, fez, ficou muito foda mesmo a casa. Fiz um vídeo, me sentei num cantinho e ali eu fiquei acho que uns 15 minutos mandando foto e vídeo e textos para todos os meus sócios das outras empresas, agradecendo o entendimento da minha falta nas reuniões, da minha falta do dia a dia daquelas empresas. Porque sem eles, com certeza, eu não teria as outras empresas. Então, ser grato sempre. Como foi o primeiro evento? O primeiro evento foi uma gincana. Uma gincana tremenda. Então, o nosso fornecedor de bebida, né, normalmente a cervejaria te dá os freezers para ficar bonitão, aquela parede, ficar aparecendo a marca, enfim. Eu calculei que a gente precisava de 12 freezers para operar. A casa tem 3 andares, são 3 bares, então só por isso eu já preciso de uma certa quantidade. Chegaram 2. E aí, opera como? Os guris saíram correndo, acharam um brick, compramos freezers antigos, freezers horizontais, cara, e estamos operando com caixa térmica, com uma guerra, enfim. Planejamento de espaços. Então, cuidado aqui.
Qual que é o importante disso tudo que eu falo em eventos e casa noturna? Pensem sempre como as pessoas vão passar, por onde elas vão, por onde elas vêm, na circulação, aonde tu vai construir escada, aonde vai ter mesa, aonde vai ter banco, para que a circulação das pessoas funcione. Isso é mega importante, tá? Lá a gente mudou bastante coisa sobre posicionamento de escada, sobre lugar de mesa, né? Então, esse é um detalhe que me chamou bastante atenção lá. E eu tenho um item aqui que é uma nova equipe formada pelos sócios operadores. Qual que é o espírito que tem que passar para isso? Porque os guris, quando a gente se associou, o Jader ou o Gui, sem conversar com eles, eu poderia mandar um deles pro Barão do Rosa e ficava lá, e o outro ficava cuidando do Barão de Atlântida. Não concordo com isso. Uma vez que não sou eu o sócio operador lá. Para mim, o sócio operador, ele tem que ter a equipe dele na mão. O que é ter a equipe na mão? É saber, é olhar para as pessoas, é fazer o teu dia a dia ser o dia a dia daquelas pessoas. É que todas as pessoas se sintam importantes também. Se pega um cara que já trabalha comigo há, cara, sei lá, 8 anos, que é o caso do Jader e do Gui, vai chegar cheio de mania, vai chegar com não é assim, não faz assado, e daqui a pouco não abre o olho de uma forma muito mais barata, muito mais consciente, muito mais legal de fazer. Para não me alongar muito, o sentimento do dever. Explicar para as pessoas que ela não é um poste. Explicar que o segurança, a faxineira, ela tem uma importância gigantesca dentro do baile, dentro da festa, dentro do evento. Cara, tu entrar num banheiro, o banheiro tá limpo. Tu entrar numa pista de dança, né, que não temos, mas entrar num lugar e tá organizado, sabe? As mesas limpas, sem muita garrafa, sem muita latinha, o balde de gelo com gelo e não com água. Esses detalhes todos, as pessoas entendendo por que estão ali e que aquilo ali é qualquer trabalho é mega importante para a felicidade do cliente. Para o cara sair de lá e dizer, uau, que casa organizada. Eu escrevi aqui, teve um cliente que falou assim, cara, esse banheiro é mais limpo que o da minha casa. Não vamos julgar o banheiro do cara, tá, gente? Mas isso é mágico. A gente tem lá uma das meninas que trabalha conosco na faxina, que é uma dançarina. Ela se abraça em 4 baldes gigantescos, cheio de coisa vazia, e ela vai dançando pelo meio, passando pra galera, vai sorrindo. Olha a imagem que tu fica, sabe? Da galera rindo, da galera educada, né? O que mais impactou lá no Rosa é a galera falando sobre organização, sobre gentileza, sobre educação. Então é isso, é essa importância, é de cada um, de assim, tu não é atendente de bar, tu faz parte de tudo isso. O bar é teu, tu tem que coordenar, tu tem que ver como é que a disposição das garrafas é mais legal, tu tem que te sentir bem no teu ambiente. E isso vai do líder, de saber, claro, deixar as pessoas fazerem até o momento que ele tem que dar uma coordenada, dar uma apertada, mas deixar as pessoas trabalhar e fazer elas entenderem a importância delas dentro do todo. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, as coisas são muito mais legais. As pessoas são mais participativas, elas entendem realmente o tamanho delas dentro de do negócio, e isso só tem a fazer dar certo e a prosperar. Sem edição, 52 minutos falando aqui. Fora os vídeos que eu fiz antes e não gostei, mas queria agradecer a atenção de vocês. Curtam, compartilhem, falem comigo, me chamem, vamos trocar ideia, vamos fazer dessa passagem pela Terra um lugar melhor, vamos fazer o mundo ser melhor. Tenho certeza que a gente consegue. Beijo do gordo.